vamos falar um pouco sobre a tecnologia e ciência de dados. Ciência de dados é o termo usado no mercado para definir a extração, coleta, descoberta de informações a partir de diversas fontes de dados. Vale ressaltar que para tais extrações são utilizadas várias técnicas, podendo ser aplicadas modelagens preditivas, que vão ajudar a entender ou gerar informações valiosas às empresas. O volume de dados a ser coletados é muito grande. Portanto, a ciência de dados, através das tecnologias existentes, nos ajudará a interpretar esses dados e, a partir deles, gerar informações. A imagem nos mostra o que acontece na internet a cada minuto. Observe um comparativo de 2017 a 2018, um destaque em especial para o Instagram e o Netflix. Observem que nós tivemos aí um aumento muito grande do uso dessas ferramentas de um ano para o outro. Sem levar em consideração todas as outras que estão aí citadas, como o Facebook, que saltou de 900 mil logins para 973 mil em 2018. A cada dia nós criamos 5 exabytes de dados. Isso é o mesmo que foi criado do início da civilização até 2003. Isso não sou eu que estou dizendo. É o CEO do Google, o Eric Schmidt. Só para nós termos uma ideia comparativa em relação a esse volume de dados, se nós considerarmos que um byte é um grão de arroz, falando de exabyte, sem passarmos por cada um dos itens aqui, seria o suficiente para cobrir os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Falando de 1 exabyte. Vou falar um pouquinho sobre dados, informações e conhecimento. O dado é a matéria-prima para gerar informações. Sozinho não nos diz muito, pois precisamos de detalhes para obter o entendimento do que ele quer comunicar. Observando um gráfico aqui da Oracle, fazendo um comparativo em acompanhamento de 2013 até 2017, falando do crescimento dos dados e da infraestrutura necessária para armazená-los, observem que nós tivemos um crescimento exponencial, saltando de 37,4 exabytes para 125 exabytes em 2017. Vale lembrar, que esse crescimento ele dá para nós aí em percentual 42,5% por ano. E, fazendo aí uma divisão, nós temos 20,8% desses dados numa estrutura de dados estruturados, e 79,2% de dados não estruturados, que é objeto do estudo dessa disciplina, em específico dessa aula. Já que sabemos que o dado é matéria-prima, precisamos saber o que é informação. Para contextualizarmos um dado e passarmos a ter a informação satisfatória, precisamos pensar sobre algumas perguntas básicas que nos ajudam neste entendimento. Se eu disser a vocês que caiu um avião, logo alguém fará automaticamente algumas perguntas. Onde? Quando? Qual empresa? Quantos passageiros? Quem estava lá? Com esse universo de perguntas, nós já podemos ter uma informação satisfatória, já consigo entender a ocorrência, o fato em si. Outras perguntas, como caiu? Por que caiu? Serão feitas e serão consideradas complementares a esse entendimento inicial. Uma vez sabendo que a matéria-prima é o dado e que a informação é uma contextualização desses dados, a gente precisa também transformar isso em conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é uma informação valiosa da mente humana, que inclui reflexão, síntese e contexto, como dissemos agora. É uma crença verdadeira e justificada baseada em experiência, em valores e contexto, que proporciona estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e novas informações. É um conjunto específico e sistematizado de informações, reconhecido e aceito e assimilado pelo indivíduo, por meio de seu acervo pessoal, cognitivo, emocional e experimental. Essas são algumas das definições de conhecimento. O nosso desafio é demonstrar que é possível transformar dado em informação e informação em conhecimento, fazendo uso de recursos tecnológicos utilizados a serviço da ciência de dados. Vamos falar um pouquinho agora sobre Big Data. Uma definição de Big Data nos remete que Big Data é um grande volume de dados obtidos através de conjuntos ou fontes distintas que não podem ser processadas pelos bancos de dados ou aplicações de processamento tradicionais. O intuito do Big Data é permitir que as informações sejam encontradas e processadas para posterior utilização em tempo hábil. Observemos a imagem produzida pela IBM. Nesta imagem, a gente observa 4 grandes assuntos, como volume, variedade,
velocidade e veracidade, que são os 4 pilares que norteiam o Big Data. Há quem diga que nós temos ainda um 5º V, mas nós vamos nos ater apenas a esses 4, porque o 5º seria, na verdade, o resultado de todos esses Vs aqui ditos. Tá? Como dissemos, o volume de dados que nós temos hoje, ele é gigantesco. Acontecem numa velocidade, como podemos observar no comparativo de 2017 para 2018, do que acontece na internet a cada minuto, que as coisas elas têm uma velocidade muito rápida de acontecerem dentro desse universo. A variedade. Nem sempre hoje nós temos os dados no mesmo formato. Por isso que no gráfico da Oracle mostrou para nós que quase 80% das informações ou dos dados eles estão no formato não estruturado. E por último, a veracidade, que nos dá a característica de que aquela informação é ou não boa, né? Que tem uma acurácia ou uma autenticidade. A ciência de dados, através dos recursos de Big Data, está presente em diversos segmentos. Alguns exemplos das aplicações comerciais que nós podemos citar aqui, apesar de serem inúmeras, para instituições financeiras, uma análise de crédito e risco, uma prevenção e detecção a fraudes. As seguradoras ou bancos se utilizam muito disso. As próprias empresas administradoras de cartões de crédito. Vídeos de segurança que permitem, por exemplo, que a polícia possa atuar na prevenção a crimes. E uma análise de prontuários e exames médicos, por exemplo, exames de imagem, que podem auxiliar na detecção ou prevenção de doenças como câncer. Então, reunindo todo esse universo, podemos dizer que ciência de dados é uma disciplina e que ela requer algumas habilidades inerentes. Além da informática, precisamos conhecer um pouco de matemática, de estatística, de programação, a computação, como propriamente a gente vem falando. E precisamos conhecer principalmente alguns segmentos ou verticais e seus processos de negócio. De nada adianta a gente conhecer matemática, estatística, programação, computação, se nós não soubermos como a empresa funciona. E aí sim, com todos esses conhecimentos, alinha-se ainda, né, a análise e modelagem preditiva, a engenharia e mineração de dados. E por último, a visualização dos dados. Segundo o Gartner, que é um instituto que nos dá tendências no mundo tecnológico, a demanda por profissionais que atuam com ciência de dados terá uma demanda crescente na ordem de centenas de milhares de vagas, porém sem profissionais preparados no Brasil e no mundo. Observando aqui essa imagem, nós podemos verificar que temos pelo menos aí algumas funções, né, alguns títulos que já estão sendo abordados e pedidos no mercado, como por exemplo o cientista de dados, como CTO, que é a pessoa que cuida, né, das informações dentro das empresas com relação aos dados. E muitas outras que irão surgir. Relembrando então o principal objetivo da ciência de dados. Ela está fundamentada em extração de dados, ou seja, a coleta, na integração dos dados externos e internos. Vale a pena a gente citar aqui as mídias sociais e bases de dados internos da empresa. A interpretação dos dados, onde nós aplicamos aí alguns algoritmos e nos utilizamos de machine learning, modelagens estatísticas, por exemplo. E, por fim, a entrega das informações para a gestão estratégica da empresa. O intuito de tudo isso, no final, é possibilitar o apoio ao processo decisório, à tomada de decisão. Isso gera para a empresa mais vantagens competitivas. Relembrando também que Big Data é utilizado nos projetos de ciências de dados e está fundamentado em 4 Vs. Volume, uma grande quantidade de dados. Variedade, o formato dos dados, sendo eles estruturados ou não, advindos aí do Facebook, Twitter, Instagram, áudios, feeds, imagens e textos. A veracidade, a confiabilidade que esses dados representam. Haja vista aí o número de fake news que nós temos hoje circulando pela internet. E a velocidade, que é a frequência com que esses dados são recebidos e precisam ser processados. Com isso, chegamos ao final desta aula. Não esqueça de acompanhar os materiais complementares e nós nos encontramos na próxima aula. Obrigado.